Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vim trazer um vídeo bem diferente. Um vídeo que eu acho muito importante, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas que estiver assistindo esse vídeo. E que puder, que se for para ajudar, eu vou ficar muito feliz mesmo, em poder dividir um pouco da minha história com vocês. Então, hoje eu vou vir falar aqui no meu cantinho sobre saúde mental, sobre como que eu, como que eu fico, aonde eu vi que eu tinha algum problema, que eu precisava de ajuda, aonde foi que, que eu comecei a ver o que eu ia fazer, o que era terapia, entendeu? Porque quando eu fui procurar a terapia, eu nem sabia que existia outro tipo de terapia, eu achava que era só um tipo de terapia, e também nem sabia o que era terapia. Eu fui pesquisar o que era, mas por coincidência, quando eu pesquisei no Google, eu li lá sobre o que era terapia, e a tal terapia que eu estava lendo lá era terapia integrativa. Graças a Deus eu encontrei essa terapia, gente. É uma terapia que eu não sei assim explicar muito, mas assim eu falando com vocês, depois vocês dão uma procurada aí no YouTube sobre o que é terapia integrativa, é, como que ela ela pode ajudar até em doenças, entendeu? Ela é uma terapia que tira o problema pela raiz, entendeu? Em vez de você lá ficar falando, ela tira o problema pela raiz. E se você é homem que estiver assistindo meu canal, ou até mesmo alguma mulher que é mais fechado, que não gosta de falar, fica tranquila, porque a terapia, você não é obrigada a falar da sua vida, entendeu? Porque você vai lá, ela vai fazer os procedimentos, você vai começar a lembrar o que aconteceu, as coisas que aconteceu na sua vida, as idades, tudo, ela vai te explicar tudo certinho. E você só fala se você sentir vontade de falar, entendeu? Se você não sentir vontade de falar, vai funcionar do mesmo jeito. Mas eu só sei uma coisa, gente, que é uma coisa maravilhosa. Os meus traumas que eu tinha lá da infância, eu consegui, graças a Deus, que Deus, eu sempre falo que Deus sempre cuida de mim. Graças a Deus, eu tô livre daqueles traumas que eu tinha de infância, entendeu? Só que a terapia, ela trabalha com a dor. Então, assim, por mais que eu não quisesse falar da minha vida, a primeira e a segunda sessão, na idade mais ou menos de 5 anos, que na hora que eu acordei em pranto, eu acordei chorando, eu acordei, ela só falou pra mim onde que eu tava sentindo a dor, aí eu falei, eu senti a dor certinho do que eu passei naquele momento. É uma coisa surreal, gente, por isso que Deus deixou. Primeiro a gente tem que buscar a nossa religião e depois os médicos. Até a Bíblia fala isso, porque Deus deixou os médicos para nos ajudar, gente. Então, eu quero falar para você, meu amigo, para você, minha amiga, para não ter preconceito com um psiquiatra, quando você precisar de ajuda de um profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, isso não é vergonha, é médico, a gente tem médico para cada coisa. A mulher não vai lá no ginecologista, a gente não vai lá no clínico geral, a gente vai lá no otorrino, no oftalmologista, laringologista, entendeu? Nutricionista. Então, Deus deixou um médico para cada coisa do nosso corpo. Então, não é vergonha, você não tá louca, você entendeu? Não é loucura, não é vergonha você procurar um profissional. A gente tem que ser sensata e ver que quando a gente tá precisando de ajuda, entendeu, gente? Gente, meu nome é Ana Lúcia, para quem não me conhece, meu nome é Ana Lúcia. Hoje eu tô com 41 anos de idade. Eu comecei com trauma desde a época que meu pai se separou da minha mãe, que a minha mãe e meu pai se separaram, quando eu tinha 7 anos, que foi quando começou os primeiros traumas na minha vida. Gente, era um trauma tão profundo na minha alma, sabe? Às vezes a gente acha que porque a gente cresceu, tudo mudou, agora sou adulto, que não sei o que. Não, gente, a gente é ser humano, a gente tem traumas.
as coisas acontecem, às vezes você não sabe por que as coisas estão acontecendo na sua vida, tudo torto, tudo dando errado, é por causa de traumas, entendeu? É uma coisa muito séria, gente. Eu quero muito, eu não terminei minha terapia ainda, falta algumas sessões para mim terminar minha terapia. É R$ 200 por semana que eu pago, é uma vez na semana. Não, eu acho que pode fazer mais, mas no meu caso eu faço uma vez por semana. Então daria R$ 800 por mês, né? Então é R$ 200 cada sessão. A limpeza que faz na sua vida, sabe? Você ali, você libera perdão, ali você compreende, ali você entende o porquê que as coisas estão acontecendo, o porquê que aconteceu, o porquê que as coisas tomam rumo, você entendeu? Então, gente, ó, quando eu era criança, gente, já tentaram mexer comigo quando eu era criança. Eu virei praticamente uma mendiga na rua. Não tinha ninguém ninguém se preocupava em matricular eu na escola, em ver como que eu tava na escola. Ninguém se preocupava em buscar eu na escola. Só foi assim, as primeiras semanas que eu lembro, quando eu tava no pré, que eu lembro. E aquilo ali eu comecei a ficar triste, porque não queriam me levar mais na escola buscar. E eu comecei a ficar triste, porque eu via que as outras amiguinhas, a mãe ou o pai ia buscar. E aquilo eu não sei explicar, eu não sabia explicar. Mas no meu coraçãozinho de criança, eu lembro muito bem que eu tinha aquilo ali como uma forma de amor, sabe? Um amor muito grande ali, do pai e da mãe pro filho, buscando, trazendo. E eu ia sozinha. E o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. Virei mocinha, tive minha filha com 13 anos de idade. A Fernanda, minha filha, ela é especial, tem 26 anos agora. E coisas assim, gente, que eu olho pra trás, eu falo, meu Deus, que barbaridade. Eu engravidei com 13 anos de idade. A primeira filha com síndrome de Down, eu não entendia nada do que era síndrome de Down. Eu nunca notei, nunca fui uma criança que notava as pessoas quando tinha problema, alguma coisa. Então, até os médicos me ensinaram o que era síndrome de Down, falou pra mim voltar lá no berço, olhar direito, explicou como que eram os olhinhos, explicou como ficava a boquinha. Foi uma equipe de médico, uma junta de médico me chamou para explicar para mim o que era uma criança com síndrome de Down. Falou para mim voltar lá no bercinho, olhar bem, até que os médicos, junto com Deus, né, eu creio que o Espírito Santo de Deus foi lá e me ensinou e me mostrou. E eu não fiquei traumatizada. Cada um suporta um tipo de fardo, né? E eu fiquei tranquila, sabe? E aquele amor que eu tinha por aquela criança, aquele amor, graças a Deus eu sempre tive muita paciência, assim, com criança. Aquele amor que eu tinha por aquela criança e tudo mais, sabe? Eu ficava pensando assim, puxa, quando minha filha crescer, como que vai ser? Será que vai ser limitado? Como vai ser? Então isso assim me entristecia um pouco, mas não era uma coisa assim que eu ficava aqui, que eu passava mal, que não, Deus, Ele me confortou, sabe? Então tá, gente, as coisas foram acontecendo, eu me separei do pai da minha filha, aí depois eu casei novamente, não deu certo, depois casei novamente, também não deu certo, tentava procurar ajuda com um, tentava procurar ajuda com outro, mas nunca ninguém podia me ajudar. As crianças pequenas, eu tenho os 3 filhos, eu tenho 4 filhos, mas 3 moravam comigo, os 2 meninos e a Fernanda que é especial. Aí, gente, o ano passado, eu comecei a notar, que começou a querer me dar depressão de novo. E eu já estava aqui no apartamento. Eu assim já não queria levantar mais. Eu moro no 4º andar. Eu não queria descer pro lixo. Eu comecei a me fechar mais. Não queria fazer nada para ir no mercado. Se forçasse muito eu, dava uma crise de choro, um desespero que eu não sei explicar de onde que era aquele desespero. Eu via que aquilo ali não era normal em mim, gente. Não era normal. Porque daí quando eu vim pro apartamento, eu tava tomando medicamento ainda para depressão. Aí o médico cortou, falou que podia ser só durante 6 meses, que explicou pra mim tudo. Aí eu tava bem, só que depois a depressão começou a querer voltar de novo. Eu não vou ficar tomando remédio para depressão mais. Eu quero curar meu problema. Eu tô vendo que eu tenho alguma coisa errada em mim. Por que eu não consigo reagir? Por que eu não consigo resolver? Porque na terapia eu aprendi uma coisa, que quando a pessoa faz mal pra você,
ela tá fazendo mal para ela mesma. Então, se ela tá fazendo mal para ela mesma, não cabe a você levar esse fardo que pode te trazer um câncer, que pode te trazer qualquer doença, qualquer coisa ruim na sua vida. Então, não cabe a você. Você tem que liberar o perdão, entendeu? Falta alguma sessão, como eu falei, falta alguma sessão ainda para terminar a terapia. Que essa alma tem começo, meio e fim. A terapia é integrativa. Eu quero falar para vocês que você que está aí hoje, minha amiga, achando que é o fim da sua vida, achando que você não tem forças para nada, vai atrás, procura fazer uma terapia. E o dia que eu decidi fazer a terapia, como eu disse, em outubro aconteceu um fato muito grande, daí eu tentei tirar minha vida, morando aqui. Quando aconteceu esse fato em outubro, que eu comecei a ficar mal, depressiva, tudo, eu comecei a colocar na cabeça, eu tenho problema, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda de um profissional, eu tenho que sair dessa situação, senão eu vou morrer aqui, senão vai me dar um infarto, vai acontecer alguma coisa, as pessoas vão chegar e falar, nossa, ela estava tão bem, ela morreu, e não é verdade, entendeu? Eu preciso de ajuda, eu preciso ter força, meu Deus. Eu preciso da minha filha, se chegar a acontecer alguma coisa comigo. Como vai ficar minha filha? Como que vai ficar se a família não quis ajudar eu agora? Imagina se a minha filha morrer. Imagina se eu morrer. Como vai ficar a coitadinha da minha filha jogada por aí? Entendeu? Como que vai ficar? Aí eu coloquei no Google terapia. Aí, como eu falei pra vocês, aí li lá sobre mais ou menos o que era terapia. Tudo eu decidi procurar a terapia, eu li lá tudo mais, entrei em contato com a pessoa aqui da minha cidade mesmo. Aí, até então, eu falei assim, não tem como eu sair, eu vou ter que fazer online. Daí ela me explicou que gostaria que tinha como fazer online, mas que ela gostaria que eu fosse no consultório, ela gostaria que a primeira sessão fosse lá no consultório, para ela me conhecer, me explicar e tudo mais. Entendeu? Aí eu fui, gente, foi a melhor coisa que eu fiz, porque aqui em casa eu não ia conseguir fazer o que eu fiz lá. Porque não pode ter barulho, né, gente? Lá o consultório já é preparado, já tem um lugar de você deitar ali ou ficar sentado, já tem a musiquinha, tem aquela calmaria, ninguém vai abrir a porta, o cachorro não vai latir, ninguém vai bater na porta, entendeu? Então você tem que se concentrar até mesmo para você conseguir voltar lá nas idades que você está fazendo a terapia, entendeu? Nas idades, por exemplo, de 5 a 10 anos, na primeira sessão, gente do céu, eu não descia, fazia 2 anos já que eu estava no apartamento, eu não descia para colocar um lixo para fora, era muito difícil, deu para contar, nesses 2 anos, quantas vezes eu desci para colocar o lixo lá fora. Era sempre meu filho, meu marido, dá para contar no dedo. A primeira coisa que eu consegui no primeiro dia foi conseguir descer com o lixo, conseguir descer para a piscina, com a Fernanda. Então, assim, eu não descia com a coitadinha da Fernanda, eu ficava só aqui, entendeu? Aí, ó, comecei a descer para a piscina com a Fernanda, isso a primeira sessão. Gente, eu saí de lá, parece assim que eu já era uma outra pessoa. Parece que eu já era uma outra Ana. Fiz a terapia, acordei chorando porque pelo trauma que eu tava vivendo naquele dia ali de 5 a 10 anos. Então, assim, na hora que eu acordei soluçando, eu acordei sentindo a dor, eu acordei onde que tava doendo, aí depois ressignifiquei aquilo lá melhorou. Gente, saí de lá com uma vibe, cheguei aqui em casa, desci pra piscina, eu lembro muito bem, desci pra piscina nesse dia, que já era noite ainda, mesmo assim eu quis ir pra piscina. Desci na piscina esse dia, com a Fernanda, comecei a levar os lixos, agora eu já consigo tem um lugarzinho que leva cachorro aqui dentro, que se chama Pet Place, um lugarzinho parquinho dos cachorros. Aí então, agora eu ando descendo todo dia, no parquinho, consigo levar o lixo, coisa simples, gente, que eu não fazia. O mercado tem um mercado aqui na frente de casa. Eu nem nesse mercado aqui eu ia. Agora, se precisar, eu já tô atravessando a rua e já tô indo lá. Eu era travada, gente, travada, que como que as coisas vai traumatizando você, as coisas de infância vai traumatizando. Gente, eu cheguei na felicidade, na segunda sessão mais ainda.
Aí tá, fui fazendo sessão, sessão. Aí um dia eu peguei e falei pra ela assim, que eu não ia, porque eu tava com um problema muito sério na bexiga. E ela falou, o que que é? Eu falei assim, ó, eu vou ter que ver um médico, eu vou marcar um médico, eu vou no postinho aqui de saúde, vou ver se peço uns exames pra ele ver se eu tô com alguma infecção na bexiga, alguma coisa, que desde 19 anos eu tenho, eu sempre vou fazer xixi toda hora. Aí eu perguntei com o meu médico que me acompanhava na época, e ele falou assim que era porque eu tinha bexiga baixa. Ele nunca falou nada se era grave, se não era, o que podia causar com o passar do tempo. Ele nunca falou nada. Então eu sempre achei que não era nada, entendeu? Só que chegou naqueles dias ali, eu comecei a ir no banheiro toda hora. Então assim, não dava gente nem pra mim ir no mercado, porque toda hora eu tava indo no banheiro fazer xixi. E eu falei isso daí pra minha terapeuta, né? E daí eu falei pra ela falou, Ana, se você quiser ir no médico, você vai. Só que antes de você gastar dinheiro com o médico, você vem aqui. Vamos ressignificar o porquê que você tá com esse problema. Desde os 19 anos. Vem aqui, depois você vai e faz acompanhamento com o médico. É essencial para saber se realmente sua bexiga está infeccionada, algum problema que você tem, entendeu? Mas vem aqui, eu fui, gente. Eu falei, ai meu Deus, eu tenho que pagar mais ainda. Agora, por que eu tô desse jeito? Fui, gente, porque a terapia integrativa, ela também cura de doença, porque doença nada mais que é o rancor que a gente tá levando, as tristezas, as coisas, tudo vai fazendo a gente adoecer, né, gente? Não vê a depressão? A depressão é de problemas mal resolvidos. Ah, do nada deu depressão na pessoa. Não, não é do nada. Às vezes a pessoa não quer falar. Ela pode não querer falar. Mas depressão, ela é de problema mal resolvido, que vai se juntando, transborda, sabe? O copo d'água derramou, transbordou, e daí é quando você cai de cama, é como você fica ruim, entendeu? É disso daí. Gente, eu fui. Aí ela pegou, ressignificou. Daí eu voltei pra casa. Gente, eu não acreditei. Porque no primeiro dia eu até esqueci que eu tinha ido lá por causa disso. Eu até esqueci. E nesse dia, porque eu não dormia à noite há muitos anos. Era toda hora, de 5 em 5 minutos eu tinha que ir no banheiro. Eu ficava até com vergonha do meu marido. Até com vergonha. Porque era muito constrangedor. Toda hora eu levantava para ir no banheiro. Desde quando ele me conhece é assim. Desde quando ele me conhece. 11 anos. Gente, eu só fui notar que eu dormi a noite toda no segundo dia à tarde já. Aí eu fiquei, falei, caramba, eu não acredito, porque nisso tinha me dado até febre, de tanto que eu tava indo no banheiro toda hora, toda hora. Gente, dormi na primeira noite, dormi na segunda noite, dormi na terceira noite. Teve um dia que eu acordei uma vez só e também apaguei, entendeu? Gente, se eu falar eu vou falar pra vocês, porque eu já tô falando aqui. Eu tô esperando chegar o meu preventivo, que eu fiz no começo do ano, e a minha mamografia, que é a segunda mamografia minha que eu tô fazendo. E vou esperar chegar, e daí eu vou no médico pra fazer as baterias de exame, que eu quero fazer uns exames. Já era pra ter chegado, sabe? Eu fiz naquele Hospital do Amor aqui de Campo Grande, que eu moro aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e eu fiz no hospital de Amor daqui, que é o Hospital de Barretos, né? Então eu fiz daqui, então tem que esperar chegar, tô esperando chegar pra mim ir lá no médico levar e fazer as outras baterias de exame. E nisso eu quero também pedir pra ele dar um check-up aqui pra ver o que se a bexiga tá bem, se não tá, o que aconteceu. Porque, gente, é interessante, gente. Você sabe o que me causava isso aqui, gente? Quando eu morei com o marido que eu tive, que já morreu, ele era bem mais velho do que eu, tinha 68 anos, ele já morreu. Quando a gente foi se separar, eu era muito nova. E eu gostava muito dele. Mas eu, por ser nova, ele achou que eu ia fazer com ele o que as outras meninas faziam e tudo mais. Eu sempre fui muito tranquila, sabe? Eu sempre fui muito tranquila. Assim, uma mulher muito tranquila, negócio em questão disso daí. Ele achava que ia fazer, então ele pegou e não queria mais. Ele queria que a gente se separasse, entendeu? Mas ele não é o pai da Fernanda. Não é o pai da Fernanda. Foi uma pessoa que eu morei depois do pai da Fernanda. E nessa época, a gente começou a ter problema de marido e mulher, sabe? Parte sexual. Eu ressignifiquei, porque ela me explicou que é tipo um território, entendeu? Que esse negócio de eu ir
no banheiro toda hora, tudo mais, começou nessa época. E como ele estava querendo se separar, eu não queria, é tipo como se eu estivesse querendo marcar o território, entendeu? E começou com esse problema meu. Gente, olha, ressignifiquei, eu sarei, gente. Eu sarei, eu não tenho essa loucura mais de ir no banheiro toda hora. Mas eu tenho curiosidade, eu vou fazer os exames quando chegar aqui, vou fazer, vou pedir pro médico para fazer os exames para ver se tá realmente tudo certinho e tudo mais, né? Mas foi interessante isso daí, gente. Foi interessante, sabe? Então ali eu pensei, gente, você vai guardar mágoa de alguém para quê? Se aquilo ali causou aquilo ali em mim. Porque se ela não fala pra mim, Ana, vem aqui, eu ia no médico fazer um monte de exame, um monte de coisa, um monte de tudo mais. Como que o negócio parou? Se eu tava até com febre, eu não tava conseguindo nem levantar da cama e nem sair de casa, de tanto que o negócio ficou pior ainda do que todos os anos, entendeu? Ficou pior ainda, porque toda hora no banheiro, entendeu? Agora você imagina, gente, você guardar rancor, guardar as coisas e te dar um câncer, te dar alguma coisa, entendeu? Então o que eu posso falar hoje é sobre você que tem algum tipo de problema, que procura fazer uma terapia, dá um jeito de conseguir pagar para fazer essa terapia integrativa. Ela tem online também, só não sei como que funciona no online, mas ela tem online também. Só você dá um Google aí e procura um profissional, ver se é profissional tudo certinho para você fazer. E isso tem me ajudado muito, gente. Nós temos que plantar o bem para colher o bem, não tem como a gente plantar o mal e colher o bem, né? Então eu sei como que eu fui como mãe, como eu sou como mãe, meu filho precisar, qualquer um deles, eu sempre vou estar aqui. E agora cuidar da minha vidinha. Hoje, por exemplo, hoje é dia 7 de abril de 2025. Desde quando eu saí da faculdade, eu tranquei a faculdade, eu estava no 6º semestre de Direito. Foi quando eu perdi o pai da Fernanda, eu já não estava mais morando com ele, mas como eu tinha ligação muito forte com ele, ele criou minha filha, né? Ele criou minha filha, a Fernanda. Ele não era pai verdadeiro dela. Deu um infarto fulminante nele. Como eu era muito apegada com ele, porque quando eu fui morar com ele eu estava com 15 anos mais ou menos, por mais que eu não era mais mulher dele, eu não estava mais morando com ele, mas eu era demais de apegada com ele e ele comigo. Então quando ele morreu, eu fiquei tão traumatizada que eu perdi meu FIES. Eu fazia faculdade pelo FIES. E daí eu entrei em desespero, fui na faculdade, tentei falar com todo mundo da faculdade para não deixar eu sair, para dar um jeito, para mim. Liguei lá no negócio lá do FIES lá. Não consegui, gente, não consegui, infelizmente. Infelizmente, eu sofri muito quando eu caí em si, que eu não ia poder mais terminar minha faculdade, porque a faculdade é cara, a faculdade de Direito. Então eu fiz até o 6º semestre, era uma coisa que eu levava muito a sério, entendeu? Aí eu parei, porque eu tava totalmente traumatizada, porque eu vi ele morto na casa dele, né? Ele morreu de infarto fulminante. E eu fiquei tão assim de ter perdido ele, com mais uma criança especial que era apegada com ele, eu apegada com ele. Eu não conseguia me dar força para ela, mas de qualquer forma eu tinha que dar força para ela, porque ela é especial. Nunca foi, como que você vai falar com uma criança especial que nunca viu um morto no caixão, que o pai dela morreu, o que é um caixão e tudo mais, como que foi o meu caso com a Fernanda, né? Porque eu fiquei tão assim que eu tive que ligar na escola para saber se eu falaria para ela ou não, tudo. Ai, foi muito difícil, gente. E, gente, de lá eu me travei totalmente. Essa faculdade não deu certo, eu poderia, de 2016 para cá, ter me fortalecido, estudado para algum concurso público, talvez hoje eu estaria em algum cargo público, entendeu? Hoje do nada acordei disposta para estudar para concurso. Gente, eu tô muito feliz, muito feliz. E eu tenho certeza que tem tudo a ver com a terapia, porque eu tinha falado para minha terapeuta que eu pensava em fazer um concurso público e não tinha força para estudar mais. Você entendeu? Hoje já acordei, já fui procurar por onde começo a estudar, entendeu? Meus livros tá ali. Final de semana vou comprar um caderno, vou fazer cronograma, vou colocar na porta e vou estudar. Comprar um notebook, que eu tô sem, o meu computador estragou. Então, o marido já avisei ele, até mandei para avisei ele que eu ia estudar e para comprar um notebook para mim e vou estudar. E eu vou falar para vocês.
Se eu não passar, não vou desanimar. Só falo para vocês que se puder fazer a terapia, faça terapia, porque muitas coisas acontecem na vida da gente por causa que a gente tem traumas, entendeu? Que o amor que eu não tive da minha mãe, do meu pai, eu sou com os meus filhos. Então, quer dizer, não foi tão ruim assim, porque tem pessoas que falam, ah, eu sofri, por isso que eu judio dos meus filhos, eu sofri, ele tem que sofrer também. Eu nunca fui assim, gente. Os guris já grandão, levava na escola e buscava. Levava e buscava, entendeu? Então eu sempre fui uma mãe muito amorosa com os meninos, ensinei os meninos. O menino parou de usar fralda com 9 meses. Com 9 meses, assim, 9 e 1 ano. 9 meses e 1 ano. Porque eu tinha paciência para ensinar eles. Eu acordava de 1 em 1 hora, colocava o redutor lá no vaso, sentava de madrugada lá no vaso, abria a fralda deles, ficava lá até eles fazer as necessidades, de 1 em 1 hora. Aí daqui 2 dias eu colocava de 2 em 2 horas, sentava lá, tirava a fralda e ficava. Colocava o celular para despertar, né? Aí no terceiro dia, de 3 em 3 horas. Depois os meninos já não faziam mais xixi na fralda. Então os meninos usam fralda mais ou menos até 1 ano de idade. Fralda, chupeta, essas coisas, foi até 1 ano de idade. Eu sempre tive paciência, sabe? Com criança, sabe? Então, gente, vocês viram que dos vídeos no começo do canal, eu já tava bem obesinha. Eu já tava, por causa do negócio de depressão e por causa de problema. Naquele vídeo ali que eu tava com o vestido vermelho, que eu vi o tanto que eu engordei, tava parecendo que eu tava grávida. Eu não tinha essa noção, por mais que tem espelho em casa, eu não tinha essa noção que eu tava tão gordinha assim. Sabe, eu vi no vídeo e não acreditei. Falei, meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô desse jeito. Olha meus braços, gente, a gordura. Meu peso, eu tenho 1,48 de altura. Meu peso é mais ou menos 48 quilos. 46, 48. E eu tô, gente, eu tava com o final do ano, eu não saía com 68 no final do ano. Depois, eu tô com 73. Aí essa semana, graças a Deus, eu tô me reeducando, fazendo jejum intermitente também. E eu consegui já perder 1 quilo nessa semana. Mesmo eu dando umas falhadas, eu consegui perder 1 quilo. Amanhã eu vou me pesar de novo, porque ontem foi domingo, né? Amanhã eu vou me pesar de novo. Domingo também eu não exagerei. E eu quero também cuidar do meu corpo, você entendeu? Porque, assim, mais pela minha saúde, sabe, gente? Não é esteticamente também, mas mais pela minha saúde, que eu tava com muita dificuldade para subir a escada e não sabia o porquê, entendeu? Joelho, dor no joelho. Se eu subir a escada, eu não conseguia descer de dor. Se eu conseguia descer, eu não conseguia subir de dor, sabe? Então, assim, porque eu tava bem gordinha e tô bem gordinha. E você sabe que isso é perigoso, né? E então eu tô me cuidando, assim, tentando me cuidar mais, ver se eu consigo perder meu peso. E as coisas vai tudo as coisas vai se ajeitando, gente. Tudo as coisas vai se acalmando. O vento vai passando. Igreja pelo menos uma vez na semana, entendeu? E assim, fala uma vez na semana, né, gente? Mas quando a gente tem um chamado, Deus tem um chamado na nossa vida, você não aguenta. Você quer ir todos os dias, ou pelo menos umas 3 vezes na semana, porque Deus é Deus. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus é Deus, né? Então, gente, eu não terminei a terapia ainda, falta mais algumas sessões para me terminar. Então, gente, eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Se você tá com depressão, procura uma unidade básica de saúde. Não tenha vergonha de procurar um psiquiatra, não tenha vergonha de procurar um psicólogo. Se puder fazer terapia integrativa, faz a terapia, procura saber. É só colocar no YouTube aí o que é terapia integrativa, como que faz, dá um Google aí, vê se na sua cidade o valor, se tem como fazer online, se não tem como você ir. Vai ser muito bom, gente, muito bom, porque isso me fortaleceu do jeito muito bom, sabe? Eu tô melhor, graças a Deus. Eu quero ver como que vai ser quando eu terminar a terapia, que falta mais alguma sessão só e daí já vai finalizar. Eu tô muito ansiosa. Eu notei que se não fosse terapia, eu não ia pensar em estudar agora. Eu não ia, porque eu só tava pelos cantos, sabe? Só chorando, só triste, não querendo sair, o mundo passando, as coisas acontecendo e eu parada no mundo.
parada, sabe? E agora eu já tô contra a cabeça, sabe? Eu já tô mais forte, graças a Deus, já tô começando a cuidar do meu corpo de novo. Agora a academia aqui na frente de casa, tem uma academia aqui na frente de casa, eles estão aumentando a academia. Falei com meu marido que na hora que eles vão terminar de aumentar a reforma deles ali, ela tá funcionando do outro lado, mas tá fazendo uma unidade grande aqui, de tipo 2 andares aqui na frente. Falei com meu marido que vai eu, ele, a Fernanda, vamos fazer, a Fernanda precisa também, né, passar lá pelo médico. Vamos fazer tudo, gente, porque quando você pensa coisas boas, acontece coisas boas. Quando você faz exercício físico, você fica bem, começa a cuidar do seu corpo. Por mais que você comeu algo, eu comi, por exemplo, eu comi um bolo, já ferrei minha dieta. Não, gente, não. Comeu o que tinha de comer? Caindo e levantando mesmo, vai, continua fazendo, procura um profissional de saúde, entendeu, para te ajudar, para fazer a reeducação alimentar, entendeu, se puder fazer jejum intermitente, vai fazendo aos poucos. Eu faço jejum intermitente já há algum tempo, só que eu tinha parado, aí na hora que naquele vídeo ali que eu vi a grossura que eu tava, eu assustei, que eu gosto sempre de estar com vestidinho, eu gosto de estar de calça legging, e eu vi que de calça jeans eu tava ficando feia, tava com aquela barriga assim, sabe? E aí eu tô me cuidando, mas eu tô me cuidando, vou falar pra vocês, mas porque eu tenho medo de me dar um infarto. Eu tenho medo, porque eu comecei a sentir muita dor no peito, muita ferroada, principalmente de madrugada. Não tava conseguindo também subir a escada, dor no joelho demais, sabe? E fez uma semana que vai fazer uma semana agora que eu tô me esforçando pra mim me cuidar mais, entendeu? Não vou comprar açúcar só se for de vez em nunca, sabe? E graças a Deus a Fernanda não tem dificuldade pra comer, a Fernanda tudo que dá ela come, tudo ela acha bom, tudo ela acha gostoso. Então, assim, quero falar pra vocês pensar em Deus, buscar Deus, que sem Deus nós não somos nada, 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 nada. E que procurar uma ajuda profissional não é vergonha, psiquiatra não é para louco, entendeu? Tem que entender uma coisa, nós somos seres humanos e nós tem problema, e é muita coisa que passa na nossa cabeça o tempo inteiro, é muito problema que a gente enfrenta, entendeu? Então chega uma hora que o negócio dá um blackout ali, entendeu? Você precisa de ajuda de Deus e dos profissionais, porque Deus deixou os profissionais, tá bom, gente? Eu quero que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a vida da família de vocês, livra, guarda vocês de todo mal. Se você ficou até aqui nesse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para quando eu fazer mais vídeos chegar até vocês, tá bom? Um beijo, gente, fica com Deus e até o próximo vídeo.